Opa, pessoal, tudo bem? Vim me avisar que decidi cancelar o jogo que eu estava desenvolvendo. Eu tentei continuar o projeto, mas fazer um jogo de terror igual Pop Playtime Mas acabou sendo mais difícil e demorado do que eu esperava. Com o tempo, percebi que não conseguiria terminar o jogo da forma que eu queria. Quero agradecer a todo mundo que apoiou a ideia e estava esperando novidades. Mesmo com o cancelamento, aprendi bastante enquanto trabalhava no projeto. Obrigado pelo apoio. Tenha um ótimo dia. Irei colocar para vocês verem como está o jogo antes de eu apagá-lo. O link está nos comentários. Falou! If the sun refused to shine